Timbre, esse é o assunto do vídeo de hoje. Timbre como um dos 6 componentes básicos da música. Isso de acordo com este autor, Roy Bennett, Uma Breve História da Música. Este livro que eu tô achando incrível, fantástico, muito bom. O link dele está na descrição caso você tenha interesse. É um livro bem pequeno, tá vendo? Mas é um livro pequeno que traz tudo de forma muito resumida. Só que é interessante. Eu até sei que poderia pegar livros mais densos, mas eu não sei se ia ser tão legal assim, sabe? Tão introdutório. Lembrando que este livro, Uma Breve História da Música, ele faz parte de uma série, de alguns volumes. São 6 volumes. Então, Aprendendo a Compor, beleza? Vamos chegar lá, né? Uma Breve História da Música, que é esse aqui. Todos nesse mesmo estilo, assim, ó, bem pequenininho. Como ler uma partitura, elementos básicos da música, forma e estrutura na música e instrumentos da orquestra. Então, são esses os volumes da série. E hoje, então, vamos tratar sobre timbre, como um dos 6 componentes básicos da música. Eu já gravei aqui no canal 3 desses componentes. Melodia, a sequência de notas de uma música. Harmonia, que é quando ocorre mais 2 ou mais de uma nota ao mesmo tempo, e isso surge uma harmonia. E o vídeo anterior foi sobre ritmo. E hoje, então, ritmo, né, que é aquele plano de fundo musical que tem por detrás de qualquer música. Então, o ritmo é isso, né? E hoje, então, o timbre. Timbre. Vamos lá. Antes mesmo de entrar aqui no texto propriamente dito desse autor, timbre, vamos pensar sempre na aplicação, né? Porque aqui no canal eu tento aprender alguns instrumentos que eu tenho afinidade, ou maior afinidade. Ou seja, violão, fazendo acompanhamento, lendo uma cifra, fazendo acompanhamento com as batidas. Fazendo ou tentando tocar o solo de uma música. Daí o solo não são batidas, tem que ler a partitura ou a tablatura e com as casas do violão fazer o solo, né? Quando você faz a batida de um violão, ele está sendo harmônico, porque você está fazendo a combinação de diversas notas e acordes ali. E quando você está tentando fazer o solo de uma música, geralmente, pelo menos foi assim que eu entendi do vídeo anterior, que tratamos de ritmo, harmonia e melodia até aqui, fazendo o solo você está, em tese, ou melhor, de modo geral, sendo um instrumento melódico, né? Porque está apenas fazendo a melodia na sequência de notas. E o ritmo depende ali da batida. Eu sempre uso o exemplo do violão, da batida. Então, a batida ali de valsa, por exemplo, isso determina o ritmo da música. Então, nesse caso, nós temos ali já esses componentes básicos da música. Mas o assunto de hoje é outro, né? Então, estou tratando sobre timbre. E aí eu já acabei de mencionar que violão, fazendo um acompanhamento, violão na partitura tentando fazer o solo, flauta doce na quarta-feira, violino na quinta-feira e teclado na sexta. E mesmo no sábado, a leitura simplesmente da música da semana e a minha tentativa de cantar aquela música da semana. Por que eu estou mencionando no vídeo de hoje esses instrumentos? Porque eu acredito que isso possa ser muito útil para a gente entender, antes mesmo de entrar no texto, o que é timbre. Pensa bem, você está tocando violão. Ele não tem um som característico do violão, uma coisa assim de corda. Enfim, se ele é um instrumento grave ou mais agudo. A flauta, ela não tem um som, uma particularidade dela como flauta, que é um som mais estridente, mais agudo. O violino, da mesma forma, então, e o teclado também tem um som característico. E mesmo a voz humana, na minha leitura ou na minha tentativa de canto, também não é uma coisa que tem uma característica própria minha. Então, timbre é mais ou menos isso, sabe? É a característica, a qualidade própria que cada instrumento tem. O violão é violão, porque ele tem aquele som, porque ele tem aquele timbre. A flauta é flauta, porque ela tem aquele som, aquele timbre. O violino é violino, o teclado é teclado, a minha voz é minha voz, justamente porque ela tem a característica própria dela. Então, isso é timbre. Pelo que eu sei, pelo que eu entendi do texto aqui.
Agora vamos ao texto propriamente dito do autor para nós vermos se isso é isso mesmo ou se faz sentido. Timbre. Cada instrumento tem uma qualidade de som que lhe é própria. Aquilo que poderíamos chamar de, abre aspas, cor do seu som. Achei isso muito interessante. Por exemplo, a sonoridade característica de um trompete é o que nos faz reconhecê-lo imediatamente como um trompete. De modo a podemos dizer que que diferença existe entre este instrumento e, por exemplo, um violino. Um trompete é diferente de um violino. É a essa particularidade do som que se dá o nome de timbre. Timbre. O compositor, o cara que compõe música, que eu não vejo a hora de chegar nesse volume, né, aprendendo a compor, um dia a gente chega lá. Pelo menos aprender para ter uma noção, né? O compositor, o cara que compõe música, tanto pode jogar com a mistura de timbres, ou seja, misturar a seção de cordas de uma orquestra com as ricas e misteriosas sonoridades do corne inglês ou da corneta inglesa, dos violoncelos e dos fagotes, como também pode jogar com o contraste, procurando destacar um som do outro. É aqui que entra o timbre, né? Seria o caso, por exemplo, de um fundo formado por sonoridades mais sombrias, talvez dando até o ritmo, não sei, né? Aqui entram outros conceitos. Seria o caso, por exemplo, de um fundo formado apenas com a sonoridade mais sombria, constituído pelos baixos das cordas, baixos das cordas e também dos metais. Isso jogado em contraste com os sons luminosos e penetrantes do flautim ou da requinta, também chamada de pequena clarineta em bemol, ou do trompete com surdina e do xilofone. Bom, então esse foi o texto de hoje e eu achei muito interessante, né, que é a cor do som, então, de modo geral, resumindo essa história toda, timbre é a qualidade do som. E aqui ele conclui o texto dizendo que um compositor consegue entender esses timbres todos dos instrumentos, a sua característica, a sua cor do som, a qualidade específica, e consegue trabalhar isso de um jeito que torne aquilo ainda melhor. Ou seja, destacando um som do outro, se ele quiser, ou então fazendo isso de contrastes, né? Trabalhando com a sonoridade específica, aquelas mais sombrias, que são os baixos, em contraste com os sons luminosos. Interessante esse vocabulário, né? Sons luminosos do violino, ou penetrantes mesmo, de flautim, ou mesmo a flauta, né? Ou trompete. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, e eu consegui entender. Primeiramente eu gravo o vídeo para que eu mesmo possa absorver esse tipo de conteúdo, afinal de contas eu estou aprendendo a tocar esses instrumentos. Eu consegui entender o que é o timbre. Talvez desses componentes básicos da música, repetindo quais são eles, melodia, harmonia, ritmo e timbre, até agora, dos 4 que eu já gravei, foi o que eu melhor consegui compreender. O timbre. O timbre. E se pensar na voz humana, cada pessoa tem um timbre. Você que está me ouvindo agora, qual que é o timbre da minha voz? O que ela lhe transmite? Porque no fundo também é um som, né? Beleza, esse foi o vídeo de hoje. E eu preciso apenas aqui revisar. Já acabou o assunto de hoje, timbre já foi. Só para fazer relembrar, né? O que esses 6 componentes da música, eles compõem aquilo que o autor aqui chama de estilo em música. O estilo em música, então, ele é composto. Ele existe a partir dos 6 componentes da música. Você pensa num estilo X de música, geralmente esses 6 componentes existe um padrão para definir aquele estilo. Sei lá, o estilo sertanejo. A melodia, a harmonia, o ritmo, o timbre da música, dos instrumentos envolvidos, a forma, a textura, fazem com que aquele estilo seja aquele estilo. As músicas daquele estilo, de todas as pessoas que cantam, enfim, e estão naquele estilo musical, tem um padrão. Então esse só quero aqui mencionar como forma de revisão, né? E que este autor também menciona os períodos básicos da história da música ocidental. Ele coloca como música medieval até cerca de 1450, música renascentista entre 1450 e 1600, música barroca 1600 a 1750, música clássica 1750 a 1810, romantismo do século XIX, 1810 a 1910, e música do século XX, de 1900 em diante. E aqui ele coloca então como estilo musical, né? Estilo de música medieval, renascentista, barroca,
clássica, enfim, entre outras. E além disso, fora os 6 componentes básicos da música, tem que se pensar também, segundo o autor, em termos de cultura. A cultura também determina muito do que é o estilo de uma música, depende do país, das pessoas, enfim. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Semana que vem eu tentarei entender o que é forma como um dos componentes da música, o quinto e penúltimo componente da música, forma. Dá uma olhada no último vídeo que eu gravei aqui no canal sobre ritmo, beleza? Como o quarto componente da música. Até semana que vem, no próximo domingo. Todo domingo eu tento gravar um vídeo de teoria musical.